dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de ciência hoje é a correção do caderno de atividade das páginas 21 a 23. Então, por favor, abram o caderno de atividades com lápis e borracha na mão e vamos dar início à nossa correção. Questão número 8. A respiração é, sem dúvida, um processo vital que se inicia com a captação do oxigênio do ambiente. Sobre o sistema respiratório, relacione a coluna da esquerda, que tem o nome das estruturas formadoras deste sistema, à coluna da direita, que descreve as respectivas características dessas estruturas. Então, na coluna da esquerda temos cavidades nasais, número 1, 2, brônquios, 3, alvéolos pulmonares, 4, faringe, 5, traqueia. Órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Então, esse órgão é a faringe, né? Que nós vimos tanto esse órgão no sistema digestório e no respiratório. Lembrando que na faringe tem a epiglote, né? Que vai fechar e abrir a abertura para esses órgãos, tá certo? Local onde o ar é filtrado, umedecido e aquecido. Aí nós estamos falando das cavidades nasais. A importância da gente sempre respirar pelo nariz e não pela boca. Porque a gente também pode respirar pela boca, porque a traqueia faz parte tanto do sistema digestório quanto respiratório. Só que quando a gente respira pela boca, esse ar ele deixa de ser filtrado, umedecido e aquecido. E é muito importante essa filtração, porque filtra os patógenos, as poeiras que estão no ar, né? Ele é umedecido para ser melhor, o oxigênio ser melhor absorvido nos alvéolos pulmonares. E quando ele é aquecido, ele fica na temperatura ótima para poder entrar nos nossos órgãos, tá certo? E órgão formado por anéis cartilaginosos, a traqueia. Bifurcação da traqueia, os brônquios. Então, a traqueia é um órgão que desce depois da laringe até chegar perto dos pulmões. Quando chega perto dos pulmões, essa traqueia, que é uma só, ela tem que se dividir em duas, porque nós temos dois pulmões, né? Então, ela se divide e passa a se chamar brônquios. E os brônquios é que tem o contato com os pulmões. Tá certo? E estruturas em que ocorrem as trocas gasosas de oxigênio por gás carbônico são os alvéolos pulmonares, né? Então, nesses alvéolos aqui o oxigênio vai ser capturado e o gás carbônico vai ser colocado junto com o ar que sobrou no pulmão para ser expirado. Questão 9. Identifique as estruturas do sistema respiratório no esquema abaixo. Então, eu tenho aqui, né, as minhas cavidades nasais, onde o ar vai entrar, vai ser filtrado, vai ser aquecido, umedecido. Aí, ele vai passar pela faringe, pela laringe e chegar à traqueia, como eu falei com vocês, ó. Um órgão só, tubular e formado por anéis cartilaginosos. Então, ele não vai ficar fechado e ele vai ficar o tempo todo aberto, tá? Para a passagem do ar. O tempo todo aqui vai estar aberto. Quando chega aqui na porção final da traqueia, ela se divide em duas, ó. Tá vendo? Para ir para o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Aí, eu tenho os brônquios. Brônquio esquerdo, brônquio direito. Esses brônquios, eles começam também a se dividir como se fosse uma árvore, galhos dessa árvore. Esses galhos são os bronquíolos. No final de cada bronquíolo é que eu vou ter os alvéolos pulmonares, tá? E essa estrutura grande aqui, pulmão, né? Pulmão esquerdo, pulmão direito. E perceba que o pulmão direito, ele tem um espaço menor. Ele faz essa volta aqui. Por quê? Porque é aqui que se encaixa o coração. Tá certo? 10. Diferencia os processos respiratórios de inspiração e expiração. Bom, na inspiração ocorre a contração do diafragma.
tá certo? Do diafragma e dos músculos intercostais. Diafragma também é um músculo, tá? Então, o diafragma e os músculos intercostais, eles vão ajudar na nossa respiração. Então, quando o diafragma, que está localizado aqui, ó, tá? O diafragma aqui, ó, essa estrutura. Quando ele se contrai, ele abaixa. Isso é a inspiração. Quando eu puxo o ar para dentro do meu pulmão, o diafragma, ele abaixa, ele se contrai e vem para baixo, abrindo espaço para o pulmão crescer. Os músculos intercostais são músculos que estão ligados às nossas costelas, tá? Por isso que ele fala em intercostais, nas costelas. Ele puxa a costela também, ele também vai se contrair e puxar a costela para fora. E aí, abre espaço para o pulmão encher. Quando o pulmão enche de ar, ocorre a troca gasosa. Quando essa troca gasosa ocorre a expiração. Soltar o ar, o repelir o ar, colocar o ar para fora. Quando esse ar é repelido, o diafragma que estava contraído, ele relaxa, ele sobe. Os músculos intercostais que também estavam contraídos, eles relaxam, deixando as costelas voltarem para o lugar dela. Isso aperta, de certa forma, os pulmões, fazendo com que o ar saia, tá certo? Inspiração, o ar entra e tem contração do diafragma e dos músculos intercostais para abrir a caixa torácica. Na expiração, ocorre a troca gasosa e aí ocorre a expiração, quando os músculos intercostais se descontraem e o diafragma se descontrai também, relaxam, né? E aí eles pressionam o pulmão e o pulmão expele o ar para fora, coloca o ar para fora, junto com o gás carbônico, tá certo? Questão 11. Sobre os cuidados com a saúde do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. Para prevenir algumas doenças, como a gripe, a tuberculose e a pneumonia, é importante lavar as mãos sempre e evitá-la levá-las às bocas e aos olhos. Correto, né? Porque muitas das doenças a gente carrega através das mãos. Quando a gente pega nos objetos que estão contaminados, nem dinheiro, nem mesa, nem qual caneta, nem qual papel, nem tudo que a gente pega pode estar contaminado com vírus, com bactérias. E aí, quando a gente não lava essas mãos e come, ou coloca essa mão na boca, no olho, essas mãos contaminadas passam essa contaminação para o nosso organismo e a gente adoece, tá? A letra B, ainda não há nenhuma vacina para combater a gripe. Existe sim, essa vacina ela é anual, tá? Só que ela não é dada para todas as pessoas, ela é dada para as pessoas que correm risco de morte com a gripe, como idosos e recém-nascidos e pessoas portadoras de doenças que não têm cura relacionadas ao pulmão, ao sistema respiratório, na verdade. Tá certo? C. A alimentação balanceada e a ingestão adequada de líquidos não interfere na saúde do sistema respiratório, mas apenas no sistema digestório. A ingestão de água e de alimentos, uma alimentação balanceada com uma boa ingestão de água, interfere no nosso organismo como um todo. Porque vocês têm que se lembrar que o sistema digestório, ele vai fazer a degradação, né, a digestão do alimento para pegar os nutrientes e jogar na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, esses nutrientes eles vão circular por todo o corpo. Então, todos os sistemas vão depender aí dos nutrientes do sistema respiratório, tá? Então, é muito importante. Então, falar que ela não interfere, tá errado. Na verdade, interfere na saúde do sistema respiratório e de todos os outros sistemas do organismo. O convívio com pessoas fumantes não interfere na saúde das pessoas que só aspiram fumaça do cigarro. É o fumante passivo. Então, interfere também. O fumante passivo pode ter as mesmas doenças que um fumante tem. Câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pulmão. Tudo por causa do cigarro, enfisema pulmonar, tá? Tudo por causa do cigarro que o outro está fumando. O enfisema pulmonar é uma dilatação exagerada dos bronquíolos, resultando na facilidade da entrada de ar nos pulmões. Contrário,
O enfisema pulmonar, ele faz com que os bronquíolos não funcionem direito e a pessoa vai ter uma grande dificuldade para fazer as trocas gasosas. Então, ela vai ter constantemente falta de ar, tá certo? 12. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Doença do aparelho respiratório, respiração a fundo. Ao partir do nariz, o ar deveria entrar no mais eficiente aparelho de condicionamento, mas isso geralmente não acontece, porque os caminhos que levam aos pulmões estão danificados pela fumaça da poluição e dos cigarros. O ar ainda pode ser considerado uma suspensão de partículas e, teoricamente, nenhuma delas deve entrar nos pulmões. Para defendê-los, as vias aéreas possuem células gorduchas, as calciformes, que não param de produzir uma substância grudenta, o muco. Dessa maneira, as partículas de poluentes vão ficando coladas nas paredes das vias aéreas, à medida que o ar passa. Esse muco, por sua vez, é constantemente arrastado para cima, até ser engolido na altura da glote, sem que se perceba. Quem realiza esse serviço de limpeza, varrendo o muco contra a força da gravidade, são minúsculas células, cada qual com 200 microscópicos cílios em média. Quando este transporte deixa de ser eficiente, o muco passa a se acumular. Em um ato reflexo, os músculos abdominais se contraem com violência para que um forte jato de ar expulse esse excesso. É a tosse. O espirro tem um papel semelhante, embora cause mais efeito para limpar as vias aéreas superiores, como o nariz. Após uma inspiração profunda, ocorre uma expiração súbita pela boca, com o ar atingindo uma velocidade de até 150 km por hora. Letra A. Qual a estratégia apresentada pelo nosso corpo para impedir a entrada de poluentes juntamente com o ar inspirado? Bom, não é uma estratégia, são várias, né? Então, uma delas é a produção do muco, e quando o ar passa perto desse muco, agarra as partículas que estão sólidas nesse ar. Quando lá na traqueia, nós vamos ter também os cílios, né? As células ciliadas, que vão fazer o quê? Empurrar esse muco com os poluentes para o sistema digestório, tá certo? Quando nada disso funciona, vem a tosse e vem o espirro, que também são adaptações para fazer, para que o corpo expila, coloque para fora, né, esses poluentes que ficaram grudados no muco, tá? E o que o tabagismo pode ocasionar nos cílios presentes na traqueia? O tabagismo é um dos piores vilões para a traqueia. Por quê? Porque quando a pessoa fuma, alguns dos compostos que estão lá naquele cigarro, eles vão agir em cima dos cílios da traqueia. E eles vão agir como? Dificultando a movimentação desses cílios, né? Então, esses cílios, eles não vão se movimentar como eles deveriam. E aí, se esse processo de fumar continuar por muito tempo, esses cílios, eles podem parar totalmente, tá? E aí, esse fumante, ele sempre vai sentir como se ele tivesse alguma coisa presa na garganta. Por quê? Porque esse muco vai ficando colado ali, né? Então, não é interessante o tabagismo, não é interessante fumar. E muitas vezes, quando esse muco não dá conta de segurar essas partículas, e a pessoa adoece com uma bactéria ou alguma coisa que entrou na via respiratória, ela pode ter uma pneumonia que vai ser muito complicada por causa da pessoa ser fumante, né? O tratamento ele é mais dificultado, a respiração para essa pessoa ela vai ficar mais dificultosa, tá? Então, diga não ao tabagismo. Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero a mensagem sua no WhatsApp para a gente poder fazer essa retirada de dúvidas, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.